Olá a todos, bem-vindo ao Capital Talks, mais um podcast da New Capital, em que convidamos personalidades a conversar sobre temas como poupar, empreender e investir. Hoje temos connosco o Miguel Pina Martins. O Miguel não precisa de ser apresentado, ele já é muito conhecido há vários anos em Portugal como um dos maiores empresários e empreendedores do nosso país. O Miguel fundou a Science for You, uma empresa de referência desde 2008, e vamos tê-lo aqui hoje para saber mais sobre o Miguel, sobre o passado, o presente e o futuro. Olá, Miguel. Olá José, estás em forma? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Miguel, Espero que possa dar aí um contributo positivo, pá, e pronto, e obrigado aí por aquilo que disseste. Eu depois pago aquele caixa que tínhamos combinado por teres dito essas coisas todas muito bonitas. bom. É importante. Tiveste bem, foi dentro daquilo que estava esperado. É importante dizer que aqui, conversas amigáveis à parte, nós somos de facto amigos e bons amigos já há alguns anos, portanto esta conversa vai ser bastante relaxada e como deve ser. E eu já agora para eu receber o cachê todo, que nós, como sabemos, temos de criar empresas e ganhar dinheiro com elas, eu também devo acrescentar algo. É que o Miguel é hoje meu amigo, mas em 2016, quando eu entrei no Isqueté, o Miguel não era um amigo. O Miguel era o Miguel Pina Martins, das revistas, dos jornais, da televisão, e para mim era um ídolo. Continua a ser, mas naquela altura eu não o conhecia. O Miguel era a referência no Isqueté, era a referência de um empresário que tinha saído daquela universidade estudante, mas enquanto estudante tinha criado uma empresa. Portanto, eu agora tenho um prazer especial em estar aqui a falar contigo e fazê-lo como teu amigo e como um ídolo que continuas a ser. Muito bem. Depois dessa vais duplicar o caixa, pá. Pronto. Essa já estava fora daquilo que era combinar. Olha, Miguel, e Obrigado pelas palavras. para começarmos, se achares bem, nós temos aqui uma pergunta de um seguidor nosso, da New Capital, que pelos vistos também te segue há bastante tempo, e que a pergunta que ele faz, eu acho que tu a sabes responder, que é: existe a possibilidade de alguém sem curso superior se tornar empreendedor? Claro que sim, não é? Isso nem é tema, e temos uns dos maiores empreendedores nacionais, como por exemplo o Rui Naveiro ou o América Morim, que não têm curso, não tiveram curso superior na vida deles, e não foi por isso que não cresceram e que não fizeram uma das maiores empresas nacionais. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra, se pudermos dizer assim as coisas. O curso superior é uma ferramenta interessante e importante, porque nos dá um background e nos dá uma série de valências sociais e também aprendizagem, mas não é essencial para que isso aconteça, não é? Por isso não, uma coisa não tem nada a ver com outra. E obviamente que o empreendedorismo, quando nasce, é como o sol, é para todos, e é para quem quiser, e para quem quiser tentar, e para quem quiser arriscar. E está mais que comprovado que dá, e que dá para muitos que queiram arriscar e que não tenham qualquer curso superior, sem dúvida nenhuma. Claro. Pois, eu acho que o que eu costumo dizer quando me fazem esta questão é que não é preciso um curso superior para sermos empreendedores, mas para quem nos segue e é mais novo e está naquela altura de estudar para os exames, eu posso dizer que se não fosse ter entrado na Isqueté Business School, eu acredito que podia ter sido empreendedor na mesma, mas tinha-me custado muito mais porque conhecia muito menos gente talentosa e pronto. Mas efetivamente tudo é possível desde que se tenha a vontade de fazer acontecer. Muito bem. Seguindo aqui para outro tema que eu acho que é importante, tu és uma personalidade que fala bastante aos mídia e comenta bastante os temas da atualidade. Criaste também os Chief Portugal Officer, que é uma organização que eu orgulhosamente faço parte e que contribui para um Portugal melhor. E este é mais um exemplo de empreendedorismo teu. O que é que tu sentes, Miguel, que o nosso país aqui à beira-mar plantado devia ter para sermos realmente uma nação empreendedora?
Isso é uma ótima questão. Eu acho que tudo começa com o ponto da educação. E acho que esta questão da nação empreendedora não é uma coisa que se consiga fazer em 5 anos, 10 anos. Acho que nós temos um tema com a educação e acho que vem tudo daí. O nosso ensino não está feito para promover empreendedores, não está feito para promover pessoas que realmente tenham aquelas capacidades que normalmente são encontradas em empreendedores e não só, e até em pessoas às vezes com grande sucesso, que mesmo não sendo empreendedores tenham feito um determinado percurso. E isso são várias coisas que eu normalmente gosto de elencar e para nós percebermos o quão distantes eu acho que estamos. Por exemplo, quem estava habituado a ver os Simpsons, e eu estava habituado nos anos 80, lembra-se perfeitamente da série e lembra-se de algumas coisas que eles faziam e que para eles era perfeitamente normal. Por exemplo, vender limonada e vender coisas na escola. Uma coisa perfeitamente normal que acontece e que é promovida inclusive pelas próprias escolas e que cá é algo que muito, muito raramente se vê. E não é vender a limonada por vender limonada, é porque é realmente importante as pessoas, os miúdos perceberem o valor do dinheiro, perceberem o valor da concorrência, perceber o valor quem está a fazer o quê, para que é que pode usar o dinheiro, e é algo que não é valorizado na nossa escola quase minimamente. Depois, temos outro exemplo dos Simpsons que eu gosto, que é o Show and Tell. Nós víamos que o Bart Simpson muitas vezes ia à escola e tinha que levar algo para fazer o Show and Tell, e podia ser uma caneta, que ele ia explicar a caneta aos seus colegas. O importante não era aquilo que ele ia explicar, o importante era ir explicar, ir fazer realmente uma apresentação para os colegas e aprender a comunicar, que, como nós sabemos, é uma das coisas mais importantes no empreendedorismo e nos nossos dias de hoje, que é sabermos comunicar, como é que falamos para um grupo de pessoas, como é que conseguimos ler as pessoas quando estamos a comunicar. E que cá já é feito, não era feito há 10, 15 anos quando eu estudei, não, nem perto nem de longe, mas é algo que está a começar a ser feito, mas que ainda está a tocar muito. Nós estamos a falar uma série que anda nos anos 80, nos anos 90. Nós cá estamos a começar a fazer isso. Outro tema e último tema sobre os Simpsons é a questão das feiras de ciência. Toda a gente se lembra também de ver os miúdos sempre, todos os trimestres, a fazerem uma feira de ciência em que eles tinham que inventar coisas, levar coisas para a escola, explicar as coisas, competir outra vez com os colegas e, acima de tudo, tentar ter o melhor projeto de ciências. E isso é muito importante. Não só porque, obviamente, a Science for You é a Science for You, mas, acima de tudo, porque a questão da ciência é a chave para a experimentação, é dar aquele bichinho da experimentação para as crianças quererem saber mais, quererem encontrar mais. E isto tudo são 3 coisas que são importantes, que são valorizadas nas escolas, em que os miúdos têm melhores notas por causa disso e que cá isso não acontece. Cá, basicamente, nós temos uma educação que é muito semelhante àquilo que acontecia há 100 anos atrás. Há um exame e depois há uma partezinha que conta, que é a assiduidade, que é a participação na aula, mas que é uma parte muito, muito reduzida em comparação com aquilo que vale aquele exame que leva ali 1 hora ou 90 minutos a ser feito e que decide tudo, e que normalmente está feito para pessoas que tenham boa memória. As pessoas que têm boa memória safam-se sempre muito, muito bem na escola. Pessoas que não tenham boa memória, mas que sejam excelentes comunicadores, que sejam fantásticos vendedores e que sejam cientistas por natureza que queiram experimentar, queiram fazer coisas, não conseguem ter notas tão positivas na escola, e a escola acaba por passar um sinal a dizer: tu deves treinar a tua memória, é isto que é importante para a escola, é isto que faz a diferença, é isto que te vai dar o 20. E é isso que, vamos ser todos honestos, quem está nas empresas, boa memória, nem sequer alguém pensa que isto possa ser uma característica importante. Hoje em dia, nos dias de hoje, com o Google, com tudo, é uma coisa que é quase totalmente irrelevante, mas a nossa escola continua a dizer que isso é a questão mais relevante de todas. E enquanto nós não conseguirmos mudar isso, muito dificilmente vamos conseguir ter essa nação empreendedora, porque as pessoas que são, inclusive, por exemplo, ser delegado de turma, ser presidente de uma associação de estudantes, é algo que não dá nada. Normalmente até ajuda a baixar as notas que depois são importantes para entrar na universidade. Mas acreditem, não tenho dúvidas nenhumas, que o caminho de ser presidente de uma associação de estudantes é muito importante para quem o faz, e mesmo vice-presidente, e participar na vida associativa de uma escola ou de uma universidade. E é nesse ponto que eu acho que as coisas, enquanto não mudarem, muito dificilmente vamos realmente conseguir ter a tal nação empreendedora. Até lá temos outros desafios que temos que conseguir ir puxando por eles, e que eu acho que, não esquecendo um bocadinho este tema de fundo, temos aqui um tema que é muito relevante, que é ver como a sociedade vê o empreendedor em Portugal e como é que conseguimos ver o criar empresas.
as pessoas obviamente não têm noção, mas nos Estados Unidos o grande boom de crescimento económico fez quando se inventou as chamadas sociedades limitadas, em que o nosso capital pessoal, quando abrimos uma empresa, não está em risco quando abrimos quando temos que ter uma empresa. É chamado capital limitado. Isto foi o maior boom que existiu nos Estados Unidos. Porquê? Porque as pessoas começaram a abrir muitas mais empresas. Começou-se a abrir uma empresa ali, outra ali, esta não funciona, fecha, abre outra. Porquê? Porque o capital era limitado, ou seja, eu investi 10 mil euros e no máximo perco 10 mil euros, não posso perder 100 mil, coisa que não acontece em Portugal. Nós temos as sociedades limitadas, mas, por exemplo, se nós pagamos 10 mil euros, mas por acaso aquela empresa não corre bem e a Segurança Social fica por pagar, ou algo relacionado com o Estado, e vão buscar o património pessoal outra vez. Ou seja, está sempre em risco aquilo que foi a grande solução para conseguir dinamizar a economia, que era a abertura de muitas empresas, as pessoas experimentarem, falharem, porque o normal é falhar. E é isso que não há noção. É que o normal, quando se abre uma empresa, é que as coisas corram mal. Isso é o normal. O normal não é as coisas correrem bem, o normal é as coisas falharem. E por isso, quando o normal é as coisas falharem, mas temos do outro lado o Estado que nos diz não, as coisas não podem falhar, porque se falham, vamos à tua vida pessoal, vamos buscar a casa onde tu vives, vamos buscar a casa onde vivem os teus filhos. Isto, obviamente, envia um sinal completamente errado daquilo que se quer para ter uma nação empreendedora, para dizer às pessoas: arrisca, experimenta, abre uma empresa, o custo é pequenino e não corres riscos, porque já corres, obviamente, tem que se pôr lá o capital, tem que se colocar tempo nisso, o risco já é muito alto. Quando nos dizem também: olha, corres esse risco e ainda corres o risco de ficar sem nada, as coisas começam a ficar, obviamente, mais complicadas, por não falar, obviamente, dos avais bancários e tudo mais, que é a chave e que é fundamental em Portugal para se conseguir ter um financiamento bancário. Mas no final do dia é um tema muito complicado, que eu acho que enquanto nós não conseguirmos mudar a sociedade nestes dois parâmetros, primeiro na educação, que é o primeiro, mas que leva muito tempo a ter resultados, mas faz parte, são as questões de geração, não é? E depois a questão mais imediata, que é uma questão mais económica, que depois passa aquela mensagem. Em Portugal, quando se falha, é-se um falhado. Isto está totalmente errado. Falha-se uma empresa, não há problema nenhum. Foi a empresa que falhou, a ideia não era boa. A pessoa devia levar uma medalha. Porque tentou, porque experimentou, porque foi à luta. Falhou. É a vida. Faz parte. É o normal. Todas as empresas morrem. Não há uma única que não vai morrer. Isto é garantido. É como quando nascemos. Só há duas certezas. Uma é que vamos morrer e a outra é que vamos pagar impostos. Não há mais nenhuma certeza. Tudo pode acontecer. E esse é que é o grande tema. Em Portugal, quando se falha, quando não se consegue levar uma empresa ao sucesso, claro, acaba por ficar catalogado. E enquanto isso acontecer, as pessoas não vão querer investir, porque tem a questão financeira pessoal, tem a questão financeira de pôr lá o dinheiro e ainda tem a questão de reputação. Da reputação ficar manchada e as pessoas, falhou, agora o tipo é um falhado, agora anda aí nas ruas da amargura, agora é um tipo tóxico, agora ninguém quer estar com ele, porque aquilo não lhe correu bem. E isso eu acho que é mais um impedimento a que realmente conseguimos ter a tal nação empreendedora que tu falaste muito bem. Sim, Miguel, sem dúvida. E eu, pegando aqui num dos últimos pontos que falaste, eu acho muito bonito que agora tenhamos em Portugal 4 startups unicórnio, 4 empresas unicórnio. Acho fantástico, acho incrível Portugal ser agora a sede, não é, deste mundo de startups nos próximos tempos, mas acho que agora é preciso medidas práticas, não é? E medidas práticas podia ser, por exemplo, lá está, ajudar-se a reduzir esse risco. Eu acho que um exemplo que nós partilhamos e que nós sabemos é a dificuldade de abrir uma empresa e pedir crédito na banca sem a banca nos vir pedir um aval pessoal. Então, para quem nos está a ver, para estas 15 mil pessoas que já nos acompanham e querem poupar, empreender e investir, quer dizer, um aval pessoal é, como estava a dizer o Miguel, nós colocarmos a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens em risco. Portanto, quando nos dizem, ok, cria uma empresa, ok, toma lá então estes 10 mil euros, ou 100 ou 1 milhão, mas em troca dá-nos tudo o que tens de colateral, que era o que estavas a dizer tu, isto torna-se uma equação um bocado complicada. Mas outro ponto que eu também queria pegar, Miguel, começando no início da conversa, eu acho que uma coisa que eu e tu temos, e não sei se é das nossas origens, se é por onde passámos, se é do que a vida nos ensinou, mas é algo que a escola, e isto nada contra a escola, mas é algo que às vezes a escola não nos ensina, que são, por um lado, as soft skills, claro,
e por outro lado é ser-se street smart, é ter-se capacidade de meter as mãos na massa. E uma expressão que tu dizes muito e que eu acho que apanhei de ti e que as minhas equipas sabem que eu estou sempre a repetir é: estamos juntos, ou estamos na luta, ou bora para a frente, porque esta é a expressão que interessa, não é outra coisa. É bora lá para a frente, estamos juntos. É aquele rigor e aquela força. Olha, e uma outra questão que eu tinha aqui para ti. Eu acho que tu és um líder e as pessoas que trabalham contigo e que foram trabalhando consideram-te um líder, e sei que esse é um tema que tu também tens particular interesse, liderança. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pelo Cristiano Ronaldo porque eu acho que o gajo é um líder. E acho que o gajo é um líder porquê? Porque ele chega antes dos outros aos treinos, porque ele treina mais que os outros, porque ele fica irritado e inconformado de cada vez que falha um golo, porque ele quer sempre mais e melhor, e porque a verdade é que os outros todos, sem exceção, o seguem, não é? O que é que tu achas sobre este tema da liderança? Eu acho que já disseste um bocadinho tudo e eu acho que o grande tema é mesmo isso, não é? O Ronaldo é um exemplo no que toca ao esforço e à dedicação. E eu acho que é algo que, no meu entender, só se consegue haver liderança pelo exemplo. É uma opinião minha, não é só minha, mas acho que toda a liderança se faz pelo exemplo. Nós não conseguimos liderar e dizer às pessoas que têm que fazer X ou Y e depois, atrás, estamos a fazer coisas completamente diferentes. E eu acho que esse é o grande tema, e é isso que o Ronaldo, obviamente, leva isso à mais que à risca, e que depois não só lhe dá aquela liderança que ele tem, como também lhe dá resultados extraordinários, porque é como tu dizes, é o primeiro a chegar ao treino, é o último a sair, faz sempre o extra mile, e isso dá-lhe resultados extraordinários, e essa dedicação que ele tem é realmente a chave do sucesso com que ele nasceu, é mais esse esforço do que outra coisa qualquer. E isso é que eu acho que é o grande tema, não é? E eu acho que a liderança se faz pelo exemplo. Há muitas outras coisas, obviamente, à volta, mas se nós formos um exemplo, acho que é um caminho muito mais fácil para nós conseguirmos que depois as pessoas nos sigam e que consigamos entusiasmar e motivar as pessoas à nossa volta, porque esse é o grande tema quando se lidera. Nós temos que conseguir entusiasmar os outros, conseguir mostrar-lhes que há um caminho e que é possível fazer. E isso faz, obviamente, no meu entender, com uma liderança, acima de tudo, focada no exemplo. Por acaso, tenho-te a dizer outra coisa. Há uns tempos conversei com um ex-colaborador teu que uma das primeiras coisas que ele me disse sobre ti foi: epá, o Miguel vivia na Science. O gajo era o primeiro a chegar, era o último a sair, e dizia que tu às vezes chegavas, como é que é, às 7 da manhã, ou costumavas chegar às 7. Como é que... E eu vejo-te a correr tantas vezes no Instagram às 5 e tal da manhã e 6 da manhã. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Isso, ou seja, nós na altura, não sei, não sei qual era o colaborador, por isso não sei o tempo, mas eu sempre gostei de entrar cedo e sempre gostei de começar cedo, que era para começar sempre com uma vantagem, não é? Ou seja, começar sempre o dia com o e-mail todo limpinho, para ir para as reuniões, com tudo certinho, para não estar depois nas reuniões sempre a pensar o que é que falta no e-mail, etc. E eu sempre realmente comecei cedo e acho que foi sempre uma forma de estar. Obviamente depois com os miúdos as coisas ficam um bocadinho mais difíceis, não é? Se temos que os levar à escola, se temos que ir buscar, mas não quer dizer que o empenho não continue e tudo mais, mas nos tempos iniciais das empresas, não só nos tempos iniciais, o empenho para mim conta como tudo, não é? Ou seja, nós temos que nos empenhar, sem trabalho as coisas não vão lá ao sítio, no meu entender, e por isso temos que nos empenhar e temos que nos focar, que são duas coisas muito importantes, não é só ser empenhado, é focado também, é estarmos lá, mas estamos a fazer coisas importantes, não é? Porque estar por estar, epá, isso não vale a pena, mais vale ir para casa. Mas estarmos nos locais e estarmos com o foco é importante se estivermos a fazer realmente as coisas que são importantes. E é isso que é essa junção que eu acho que volta a chamar o Ronaldo. O Ronaldo vai para o treino, epá, mas não vai para o treino mais cedo para ficar lá a beber água ou sentado a olhar para ontem. Vai focar-se naquilo que ele acha que é importante, que é no treino, sobre determinadas coisas que ele está a fazer. E por isso é que essas duas coisas aliadas acho que fazem um bocadinho a diferença e que realmente conseguem pôr as coisas a funcionar. Mas é verdade, nós na altura até começávamos algumas reuniões de bordo às 7h30 da manhã, ou quando havia algum tema assim maior, começava-se um bocadinho antes para
podemos ganhar tempo, especialmente porque depois, durante o dia, havia outras reuniões e era mais difícil conseguir marcar, especialmente porque nós sempre fomos uma empresa de venda, não é? Muito dedicada ao cliente. Epá, se o cliente marca uma reunião, e nós trabalhamos com retalhistas muito grandes, como a Tesco, como o Carrefour, como a Auchan, pá, quando o cliente marca uma reunião, nós temos que aceitar quando é que ele quer marcar e aproveitar aquele slot para conseguirmos lá ir, e por isso sempre tivemos esse tema de realmente do foco no cliente e da entrega ao cliente e de estar sempre disponível para o cliente, o que nos obrigava às vezes a fazer aqui maratonas um bocadinho maiores e de começar o dia um bocadinho mais cedo. Miguel, e uma questão rápida. Nesta altura em que nós temos tanta distração, o LinkedIn, o Instagram, o WhatsApp, que já parece mais um e-mail, pelo menos o meu WhatsApp eu já tenho de tratá-lo mais como se fosse um e-mail, como é que tu te focas? Como é que tu dizes que não? O foco é realmente a ferramenta que nós devemos ter, que é mais importante para conseguirmos ter resultados, não é? E o tema é conseguimos organizar-nos e conseguimos fazer alguns blocos de coisas que interessam menos, ou então dedicarmos mais tempo às coisas. Só temos as duas hipóteses. Não faço redes sociais durante o dia, não é? Tenho isso bloqueado, inclusive. Agora já não tenho, mas no outro computador que tinha bloqueado. Tinha uma coisa que só me deixava ir 10 minutos por dia a tudo o que era redes sociais e depois bloqueava o site, já não entrava mais. Mas depois uma pessoa habitua-se e deixa simplesmente de ir, por isso deixa de ser tema. Mas acho que nós temos é que nos focar e não nos perder. Não há nada como ter uma boa to-do list com as tarefas mais importantes que temos para fazer e com coisas lá dentro que tínhamos que fazer. Não é só coisas micro, é coisas macro. Se temos que vender mais, tenho que vender mais. Porque quando acabar a minha to-do list micro, tenho a minha to-do list macro que dá para ir inventando e procurando coisas para fazer e conseguindo realmente fazer coisas que sejam relevantes e que estejam dentro daquilo que nós estabelecemos. Portanto, tudo começa, acima de tudo, com um plano macro bem definido. E isso é que é o grande tema. É que nós temos que ter uma visão e uma missão inspiradoras para inspirar toda a gente e um plano estratégico que nos permita dizer, epá, este é o meu caminho. E é este. E eu vou decidir este e é este que eu vou fazer. E não andar ali muito aos zigue-zagues, porque quando andamos muito aos zigue-zagues não nos conseguimos focar naquilo que interessa. E por isso é sabermos, temos este caminho, é isto que nós queremos fazer e é isto que nós vamos fazer. E não o pôr em causa todas as semanas, porque depois também é um tema muito grande, as organizações novas, em que nós damos empowerment às pessoas, é que toda a gente, mas será mesmo assim? Não será? E esse é o grande tema, e eu acho que isso acaba por ser, o grande tema acaba por ser esse, conseguimos realmente ter foco, mas percebendo que as coisas também podem falhar mesmo com isto tudo, e não tem mal nenhum. No meu entender não tem mal nenhum, nós já tivemos N falhanços, tivemos um grande falhanço na Science for You, que foi a questão de não termos conseguido fazer o IPO em 2018, e que é um falhanço caro, não é? É caro em várias vertentes, em tempo, em dinheiro, em futuro, em planos estratégicos, em tudo, e não é por isso que que se tem que perder o entusiasmo. As coisas acontecem, correram mal, é verdade, dependia de nós também, mas não conseguimos que as coisas tivessem sucesso, principalmente é que o IPO é um bocadinho como o exame, não é? Até passam ali 90 minutos, não é? São só 90, mas é ali um tempinho que aquilo que nós andámos a fazer durante não sei quanto tempo tem que funcionar naquele mês, naquelas 3 semanas, que são aquelas semanas importantes, e no nosso caso não conseguimos ter sucesso, e isso obviamente depois veio colocar muita coisa em causa, mas ajudou-nos também a focar, e também para as pessoas perceberem que estas histórias e estas coisas todas não são só feitas de sucesso, até muitas vezes até há muitos insucessos no caminho. Obviamente é bom manter o ponto positivo, mas a palavra sucesso é realmente uma palavra muito, muito tricky, porque quando é que ele acaba? Também todos os anos temos? Não há, e esse é o problema das empresas, entre aspas, e dos avais e disto tudo, uma pessoa está envolvida, porque isto até pode correr muito bem durante 15 anos. Depois há um ano que corre muito mal e acabou-se, e lá se vai o sucesso todo. Por isso também é uma questão muito, muito, muito tricky, não é? Esse tema do sucesso. Eu gostava de perguntar precisamente sobre esse tema, IPO, porque os nossos seguidores sabem, nós na New Capital falamos muito em mercados financeiros e em investimento, e um IPO é listar uma empresa publicamente. E eu aqui faço-te algumas questões muito relevantes, e uma em concreto que nos colocou um dos nossos seguidores, que é:
como é que podemos valorizar mais as empresas cotadas na Bolsa Portuguesa. Mas antes de chegarmos aí, antes de chegarmos a essa questão que eu sei que é complexa, eu faço-te outra, que é, cada vez mais nós vemos formas alternativas das empresas se listarem publicamente. Um exemplo são as SPACs nos Estados Unidos. E o que eu te pergunto aqui é, quais são, porque nós sabemos que existem muitas, quais são as dificuldades de uma empresa se preparar para entrar em bolsa? Qual é que é a to-do list infinita que é preciso preencher e quanto dinheiro é que isso envolve? Porque nós vemos tão poucas, em Portugal em concreto, a listarem-se, que esta porra deve ser difícil, ou quase impossível. É muito difícil mesmo no nosso ano, ou no nosso trimestre em que nós nos tentámos listar, falhou também a Sonai, também não conseguiu, e a Vista Alegre, que são empresas, bem, a Sonai nem sequer se compara connosco, mas são empresas com uma dimensão muito maior, mas não fomos os únicos a falhar, até fomos os últimos a falhar, genericamente, e por isso acaba por ser, obviamente, um tema que é difícil. É difícil listar empresas em Portugal, porque é uma praça pequena, não há muitos investidores e são investidores que, pelos vistos, aparentemente assustam-se, não digo mais facilmente que os outros, mas pelo menos neste caso, naquele trimestre, que foi um trimestre negro para os IPOs todos no mundo, não foi só o da Science for You, temos empresas como a LeasePlan que tentaram e não conseguiram também, por isso não foi uma coisa só nacional, mas acima de tudo é difícil e nós sentimos muitas dificuldades, é muito burocrático, é um procedimento extremamente burocrático, bastante caro, estamos a falar de custos diretos cerca de 500 mil euros, 400, meio milhão, mais coisa, menos coisa. 500 mil euros de Sim, custo. diretos e indiretos, vá. Podemos pôr aqui alguns indiretos também que entram, mas entre advogados, entre listing sponsor, é realmente um processo caro. Mas era um processo que nós achámos na altura que poderia ser o melhor para nós e que poderia ser aquele que poderia ter mais sucesso, porque era uma altura que tinha existido uma empresa em Portugal que tinha feito um IPO, que era uma empresa muito mais pequena que a nossa, que era a Reis. A Reis era uma empresa que na altura vendia 200 mil euros, nós estávamos a vender 20 milhões de euros, achámos que, se eles conseguem, nós também conseguimos, e eles acabaram por bloquear 5 milhões de euros de ordens, não fizeram porque não precisavam dos 5 milhões. A Raise também não tem tido vida fácil, a Raise em bolsa. Depois, mas o nosso tema era mais do que a própria bolsa, era realmente fazer o IPO para poder encaixar o dinheiro e depois pensar naquilo uma coisa de longo prazo, não era uma coisa para olhar para a cotação todos os dias, que nós íamos para não íamos para o PSI 20, não é? Não íamos ter propriamente muita liquidez. Já o PSI 20 não tem propriamente muita liquidez, agora imaginem tudo o que vem abaixo. E por isso acabou por ser ali aquele sentimento que nós achámos que era a melhor forma de fazer um exit a uma parte dos investidores que tínhamos e uma forma de conseguir levantar capital, muito capital, numa altura em que nós víamos que tinha havido uma empresa que já não havia IPOs há muitos, muitos anos em Portugal, e de repente a Reis tinha feito e tinha conseguido fazer, e nós achámos que também teríamos o potencial para fazer e achámos que realmente poderia ser muito interessante conseguirmos fazer este IPO. Depois acabou por não correr bem. Acho aqui que o timing foi chave, não é? Acho que o timing foi o pior, porque não fomos só nós, não é? Não foi uma coisa nossa. E acho que o timing foi realmente horrível para fazer isto e o timing acabámos por não conseguir fazer e o mesmo tinha acontecido com a Sonai e com a Vista Alegre, por isso já estávamos ali um bocadinho a medo, mas infelizmente veio-se a concretizar realmente e não conseguimos ir para a frente com o IPO, o que nos deixou obviamente bastante chateados e, acima de tudo, obrigou-nos a mudar os planos que tínhamos, porque uma coisa é fazer um IPO com 8 milhões de euros, é fazer uma empresa com 8 milhões de euros de levantamento de capital, outra coisa é fazer sem esses 8 milhões de euros e por isso tivemos que adaptar, tivemos que refazer o plano estratégico, tivemos que repensar a empresa e foi um processo que levou até bastante tempo, porque isto depois até uma pessoa, o estado de choque, não conseguimos, agora como é que vamos fazer e tudo mais, há ali um período e que acho que só conseguimos concluir a viragem do Cabo da Boa Esperança, se calhar no início deste ano, início do ano passado, é que realmente conseguimos, depois temos feito um plano de negócios com a McKinsey,
acabámos por um ponto estratégico, acho que foi aí que começámos a repensar outra vez a coisa toda. Isto já tinham passado 2 anos e acho que só aí é que conseguimos realmente agora virar a coisa e voltar aqui a pôr o barco a funcionar e pôr o comboio nos carris, se pudermos chamar assim. Eu acho que uma das tuas grandes qualidades enquanto empreendedor é a tua resiliência. Lá está, tu estás sempre na luta. Eu sempre te pergunto como é que tu estás. Então, Miguel, estás bom? Como é que é? Tu respondes, na luta, já sabes. E, portanto, eu acho que um bom exemplo dessa resiliência é agora neste ano de pandemia, em que a Science for You começou a produzir e a vender gel e álcool como gente grande. Como gente grande. E eu dou-te os parabéns por isso. Como é que foi isso? Foi adaptar tudo. Disseste bem, não é? Estávamos na luta, de repente fecharam as lojas todas, de repente cancelaram as nossas ordens todas que nós tínhamos, os nossos parceiros pelo mundo inteiro fecharam. Pá, e nós olhámos à volta, vimos 300 pessoas e vimos como é que nós pagamos os ordenados a esta malta toda, não é? Porque o dinheiro vai acabar muito rapidamente, não é? Então não há entradas, não é? E o que fizemos foi realmente uma readaptação e começámos a pensar o que é que podíamos fazer, como é que podíamos aproveitar aqui esta onda de choque, e começámos a fazer os óculos de proteção. Veio por sugestão de um médico que nos ligou porque tinha aberto um kit nosso e viu os óculos de proteção e disse, vocês têm mais, preciso de 20 ou 30 para o hospital, porque eu acabei de abrir aqui um kit com o meu filho, e vi aqui estes óculos espetaculares, que é mesmo isto que nós precisamos porque não temos nada disto. E foi aí, e vendemos mesmo muitos óculos em Portugal. E depois o álcool gel veio no seguimento de precisar, temos uma sala de cosméticos que existe na nossa fábrica, porque temos os brinquedos, os sabonetes e os perfumes, que é uma sala que é a mesma sala que se usa para produzir álcool gel. E tínhamos uma coisa que na altura não estava a existir em Portugal, que eram os frascos. Nós tínhamos muitos frascos, tínhamos moldes de frascos de brinquedos, que eram aqueles frascos de 120 mililitros que faziam muita falta na altura em Portugal. E nós com os frascos e com a sala começámos a juntar um mais um e no final do dia acabou por dar realmente a produção aqui do álcool gel e felizmente as coisas correram bem e pronto, e conseguimos fazer um ano interessante. E agora estamos outra vez na luta, porque o álcool gel já tem uma expressão muito curta e por isso estamos outra vez na luta, porque as lojas continuam fechadas, ainda faltam 18 dias para abrirem, por isso continuamos aqui a inventar-nos e a reinventar-nos, fazer coisas com câmaras municipais, com empresas, para podermos continuar a manter aqui o nível de faturação da empresa. E para terminarmos, Miguel, eu tenho aqui uma questão para ti, que é, tu és um grande empresário. Tu lançaste a Science for You já faz uns bons aninhos, não é? Já faz quantos? 13. Tinha quase tanto cabelo como tu na altura. Tinhas há 13 anos lançaste a Science for You. A Science for You nasceu, cresceu, tornou-se um exemplo, tornou-se parte das nossas casas. Sempre que os meus sobrinhos vêm a Lisboa, eu vou logo ver onde é que eu posso ir comprar os produtos todos da Science for You, e acho que como eu há muita gente assim. Miguel, tu criaste a Science for You há 13 anos. Uma empresa com um capital inicial de 1000 euros no meio da universidade, uma ideia tua que tu conseguiste criar numa grande empresa e numa referência para tantas pessoas. E portanto a questão que eu te faço é, depois de 13 anos, se tu já pensas no que vem a seguir, porque tu nunca, digo eu, estiveste tão pronto para criar empresas como agora, depois desta aprendizagem toda. Se vem aí alguma coisa a seguir, em que área seria? É uma boa pergunta. Neste momento, obviamente, sinto-me muito mais pronto, tanto para gerir a Science for You como para gerir uma nova empresa, sem dúvida nenhuma. Mas neste momento sinto que ainda a minha missão ainda não está terminada na Science for You e que ainda há muito trabalho para fazer e há ainda muita coisa para fazer. Se calhar daqui a uns anos, não sei quantos, 4, 5, não sei, mas neste momento não me estou a ver a sair para já, principalmente porque também estamos numa altura de muitos desafios, não é? Ou seja, estamos numa altura de pandemia, não é? De incerteza, de tempos muito complicados para o comércio, muito complicados para os nossos parceiros, e por isso também penso que não é a altura ideal para se pensar sequer em saídas e até isto realmente voltar a estabilizar e voltarmos a ter as coisas como têm que estar. Portanto, como eu acho que um dos pontos mais relevantes é o foco e temos de estar focados, para estar a fazer muita coisa nesta fase, para mim, pelo menos, ainda não é o momento. Se calhar daqui a 2 ou 3 anos
vamos ver como é que as coisas correm, mas pelo menos vamos tentar ao máximo conseguir sair desta pandemia e conseguir sair deste momento complicado que existe para todas as empresas de retalho, sem dúvida nenhuma. E para terminarmos em uma frase, 2 frases, qual é que é o teu conselho para as mais de 15 mil pessoas que nos seguem e que ambicionam um dia poupar qualquer coisita, criar uma empresazinha e um dia poderem investir esse capital? Eu gosto muito de uma frase do Walt Disney, que é uma frase, uma citação, que é If you can dream it, you can do it. E acho que este é que é o grande tema. Se conseguem sonhar, se acham que pode acontecer, é possível fazer. Tem é que se realmente dedicar e focar naquilo que acham que é os grandes propósitos. Mas assim como o Walt Disney disse, acho que esse é o grande tema. Vale a pena arriscar, aprende-se muito, conhece-se muita gente, faz coisas muito diferentes e no final do dia acaba por ser um caminho muito interessante para que as pessoas não tenham que trabalhar nem mais um dia, porque muitas vezes fazer aquilo como nós gostamos, à nossa maneira, passa a ser realmente um gosto muito grande do que propriamente um trabalho, assim dizendo. Impecável. Miguel, muito obrigado. Estamos juntos. Eu é que agradeço, é isso mesmo. E na luta. Estamos na luta. Muito obrigado por terem assistido a mais um episódio da Capital Talks. Fiquem por aí, mais convidados inacreditáveis estarão connosco em breve. Obrigado.